Olá, my friends, como vocês estão? E aí, friends, belezinha? Eu queria dividir com vocês uma coisa que tenho pensado bastante ultimamente e é a respeito do domingo. É estranho porque pela 50ª vez, eu acho que tem muito mais vezes, tá? Mas assim, pela 50ª vez, eu me sinto insatisfeita no domingo à noite. É como se eu tivesse tanta coisa pra fazer e ao mesmo tempo energia nenhuma. É como se eu tivesse tanto para trabalhar, tanta energia, tantas preocupações para serem resolvidas, mas eu não tenho nada para fazer. E é muito estranho, porque quando a noite chega, eu fico com essa sensação de que eu deveria ter feito muito mais. Só que aí eu tenho essa sensação de frustração por querer fazer mais, só que eu preciso descansar para ter energia para fazer do meu amanhã valer a pena, porque começa segunda-feira e vocês já se sentiram assim? Eu sei que já aconteceu com vocês também, porque essa não é uma experiência única. É uma coisa que acontece com todo mundo. E ao mesmo tempo, eu fico assim, cara, como isso é estranho, porque a gente desaprendeu a viver com o tédio. A gente vive numa época de tantas cobranças, de tantas coisas para fazer, tantas demandas, que parece que simplesmente o fato de parar é como se a gente tivesse errado. Nossa, eu vou descansar agora. Gente, isso é um absurdo, porque parece que até nos momentos de descanso, de um banho, eu preciso estar ouvindo um podcast para eu poder aprender algo mais sobre finanças, para eu poder melhorar a minha qualidade de vida, para eu poder, sabe? E sentir tédio parece errado. E aí a gente começa a se questionar sobre a própria existência. Nossa, será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu tô aproveitando a minha vida? Será que não tem mais alguma coisa que eu posso estar fazendo? Será que eu tô ficando para trás? E que loucura, porque em que momento simplesmente existir deixou de ser suficiente? É louco pensar que antigamente, nesse mesmo horário em que a angústia me invade, que o tédio me invade, era uma fase em que as pessoas só estavam sentadas sobre uma mesa, tomando chás, conversando, ou na sala dando risada, assistindo alguma coisa leve e discutindo sobre a importância de se estar vivo, ou nem discutindo em silêncio uns com os outros, tomando seus chás, e esse era simplesmente o anoitecer. É muito esquisito porque a gente pensa, cara, será que o ócio, será que o tédio, o momento do silêncio, ele precisa realmente ser interrompido? Será que sempre precisa ter algum barulho, algum som, alguma coisa acontecendo pra, pra eu sentir que eu tô vivo? Pra minha vida valer a pena? Quando foi que as coisas começaram a tomar esse rumo em que eu preciso estar produzindo, eu preciso estar fazendo algo para que eu tenha importância, para que eu tenha valor? Desde quando a gente começou a perder a nossa essência de só existir e a gente se torna aquilo que eu conquisto, aquilo que eu tenho, e não aquilo que eu sou? Zygmunt Bauman é um filósofo muito conhecido e que ele traz justamente esse pensamento de que nós estamos vivendo em tempos líquidos, em que nada permanece, em que as coisas não são solidificadas, as relações, o tempo se perde, é como se ele estivesse caindo de nossas mãos, porque a gente passa tanto tempo vivendo nessa correria que a gente perde a consciência do momento presente. E eu não sei o quanto disso é saudável até pra gente, sabe? Eu acho que chega um momento em que a gente precisa aprender a desfrutar do tédio, aprender a desfrutar de certas emoções que talvez sejam difíceis de serem sentidas, como, como o desgosto, mas também saber aproveitar o prazer, a alegria, mas também saber sentir a tristeza e se permitir sentir isso. Porque se a gente parar para pensar, talvez estar vivo seja justamente isso, contemplar
a própria existência, contemplar o silêncio da própria existência, contemplar esses sentimentos confusos e intensos que vêm, porque isso nada mais é do que transitar entre os opostos. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito desejo de aprender a conviver com o tédio. Seja para descobrir que a minha vida tem valor apesar de eu só ter assistido o meu anime hoje, sabe? Apesar de eu só ficar deitada ouvindo uma música e apesar de não ter produzido super coisas assim, eu poder contemplar e dizer que, pô, eu vivi, eu soube aproveitar meus momentos, seja sozinha, seja com esse serzinho aí atrás, explorador. É isso.